Bom, pessoal, então vamos lá. Então nós vamos conversar agora sobre atualizações em certificações. Então as normas, elas não são paradas, elas estão sempre evoluindo em relação ao que as pessoas, a população busca, exige de seus fornecedores, as exigências de mercado, de clientes, de toda a cadeia produtiva de alimentos é sempre crescente. Então as normas também caminham nesse mesmo sentido, né? Então, só para me apresentar, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em biotecnologia industrial na Bélgica, né? Sou um dos auditores líderes. Essa aqui é a equipe de auditores líderes do DNV, né? Isso aqui foi uma foto que a gente fez em fevereiro desse ano, num encontro de calibração. Então, os auditores líderes de autocertificação, eles fazem uma reunião anual de calibração de conhecimentos, né, entre os auditores do que mudou nas normas, etc. Então, além de trabalhar em parceria com o DNV, eu também atuo como consultor da Max Consulting, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre o que é a Max Consulting, que tem 11 anos, vai fazer 11 anos agora, o mês que vem, tá? E trabalhei durante 7 anos na Ambev, né? E era gerente de fábrica. Então tomava conta aí de processos de produtividade, qualidade nas unidades fábricas da Ambev, né? E fiz também 1 ano e meio, trabalhei em fábricas na China, né? Ajustando os processos de PCP, indicadores em fábricas na China. Estive 1 ano na Angola também organizando os processos internos do Banco Central de Angola, né? E em termos de consultoria, eu já preparei para certificação mais de 70 empresas. A Max Consulting foi quem mais preparou empresas para certificação aqui no Ceará. E como auditorias, já mais de 200 auditorias aí, a maioria nessa área de segurança de alimentos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essas normas, nessa sequência, 9001, 22, FSSC, BRC e IFS. Vamos dar uma pincelada aqui no Food Safety Modernization Act, SMETA e as outras normas que as indústrias de alimentos estão buscando. Bom, pessoal, então vocês sabem que o caminho normal das indústrias de alimentos, empresas da área de alimentos, elas vão implementar as suas boas práticas, depois desenvolvem seus sistemas APPCC, partem então para os demais requisitos da ISO 22000, avaliação pela equipe de segurança de alimentos, análise crítica pela direção, a parte de RH, comunicação interativa, e depois então elas passam para algum dos esquemas que são reconhecidos pelo GFSI, como a Juliane acabou de falar, né? Então buscam FSC ou buscam BRC, IFS, Global Gap. Para isso elas precisam então atender uma ISO TS específica, né? Uma Technical Specification. De cada setor tem uma especificação técnica mundial específica para atender os requisitos da FSC, juntamente com mais alguns requisitos adicionais do esquema de certificação. Então, esse é o caminho normal que as empresas vêm fazendo, e muitas delas buscam também certificação de qualidade com base na ISO 9001. Além disso, elas têm buscado, e muitas já estão certificadas, em normas de ética, como a SEDEX, que é o Ethical Trade Audit, né? Auditoria de ética. Está preocupada se a empresa paga, por exemplo, as horas extras dos funcionários. Os funcionários, eles estão todos regulares na sua relação contratual com o empregador, uma série de requisitos voltados para a responsabilidade social e ética no trabalho, né? Então, já é requisito direto de grandes clientes como Unilever e Nestlé, por exemplo, né? Então, são todas normas aí que a gente vem dando consultoria e implementando nas empresas, né? Já implementamos e estamos implementando em outras indústrias de alimentos a ISO 14000, né? A OSAS 18000, porque o empresário entende que quanto mais diferenciais ele tem de certificação, ele ganha espaço em relação no mercado competitivo, né? Então, buscar outras certificações é uma vantagem competitiva. E muitas empresas estão buscando aí a certificação 17025, vamos falar sobre ela,
que é a de confiabilidade metrológica de seus laboratórios, para reduzir custos, porque é exigido uma 17025 das análises de insumos críticos que vocês trabalham, né? Então vocês precisam subcontratar esse serviço. Se vocês tiverem o seu próprio laboratório certificado, vão economizar também nesta prestação de serviço. Bom, em geral, da onde que veio essa evolução, né? Ela começa basicamente no anexo SL. Então o que aconteceu? No início de 2015, né, mundialmente, a ISO lançou o anexo SL na 6ª edição, que foi uma grande mudança aí no anexo. Então ela incorporou a estrutura mundial de uma lógica de um sistema de gestão avançado, que a gente vai ver já já essa estrutura. Com a mudança do anexo SL, a ISO 9001 foi revisada para a versão 2015 da 9001, né? E a 14001 também, exatamente com o mesmo conjunto de requisitos, a mesma lógica do anexo SL. A partir daí, vocês vão ver que a ISO 22000 também entrou com exatamente a mesma estrutura do 9000. Ela mudou totalmente a sua lógica, né? Agora ela está voltada para o planejamento estratégico de segurança de alimentos, né? Então isso que vai sair agora em início de 2017, mas a norma já está pronta, né? E a gente já vai trabalhando em cima das tendências aí da norma. Além disso, essa nova estrutura, ela está gerando a 45001, que é a norma de segurança no trabalho, que vem na mesma estrutura do anexo SL, que vai sair agora, previsto para outubro de 2015, substituindo então a OSAS 18001, né? Então, vocês estão vendo que essas normas, elas estão se alinhando todas aí com o anexo SL, que é a grande modificação que ocorreu aí no entendimento dos especialistas mundiais em gestão de alimentos, em gestão de empresas no geral, né? Porque não é só alimentos aqui, meio ambiente, segurança no trabalho e outros aspectos. Bom, no mês de fevereiro de 2015, a FSSC também gerou a sua versão 3.2, que a gente vai ver agora não são mais 3 nem 5, são 7 requisitos adicionais, e teve algumas outras alterações. O FDA lançou também, o Obama assinou em 2013, o Food Safety Modernization Act, né? E deu um prazo para implementar em todas as empresas dos Estados Unidos de alimentos e todos os fornecedores de qualquer país que exporta para os Estados Unidos, que vende para os Estados Unidos. E mudou uma série de coisas, vamos ver já já. Sendo que o prazo limite é novembro de 2015. Então quem trabalha com os Estados Unidos precisa atender esses novos requisitos aí do Food Safety Modernization Act. Em julho do ano passado, a norma BRC também, que era na versão 6, passou para a versão 7. Nós vamos ver o que mudou. A IFS, que é a outra norma que a Juliane falou também, passou para a versão 6 em abril de 2014. Então esse é o cenário que a gente tem aí hoje de para onde está indo as certificações, tá? Então vamos lá, pessoal. O anexo SL, que deu origem a todo esse movimento no sentido das normas ISO, né, é uma diretiva mundial, né? Ele está preocupado com dar a estrutura de alto nível para todas as normas ISO de gestão, tá? Então nós vamos ver o detalhe dela. SL são simplesmente letras sequenciais de parte de um documento que não tem muito interesse, né? Então é um documento, uma diretiva que está preocupado na estrutura geral das normas. Que estrutura que é essa? Então a gente entrando no 9001, a gente vai ver que a própria 9001 ela tem a mesma estrutura do anexo SL, né? As principais alterações foram os seguintes: é uma estrutura que vale para todas as normas ISO. Foi introduzida a gestão de risco e oportunidade. Então, a norma entende que é importante você analisar as ameaças e oportunidades de mercado externas, não só com relação ao negócio ou à qualidade, mas à segurança de alimentos, ao meio ambiente, etc, etc, etc. Então, um planejamento estratégico com base em avaliação de risco externo e interno.
essa introdução do plano. Então essa palavra planejamento estratégico é uma palavra-chave na revisão aí das normas, né? Aquilo que as empresas não faziam ou faziam e engavetavam, agora está dentro da certificação, né? Como algo fundamental, porque não adianta nada você ser perfeito no seu sistema de gestão e você está correndo para o lado errado, né? Porque estrategicamente o mundo está indo para o outro lado. Então você tem que se alinhar ao seu sistema de gestão o tempo inteiro com a direção estratégica mais recomendada para que a sua empresa sobreviva e cresça. Existe um foco muito maior em gestão por processo e resultados. Vocês vão ver que aquilo que já estava na versão 2008, na 9001, que foi a gestão por processo, agora fica extremamente claro e direto na versão 2015. Então você vai gerenciar tudo por medições, tipo diagrama de tartaruga dos processos. O que entra e o que sai de cada processo. Vou medir o desempenho dos processos, né? Então, essa lógica vale em tudo. Então, uma auditoria, como é que você vai fazer? Auditoria por item da norma, por organograma, é por processo. Cada processo ele é completo em si. Ele tem todo o seu planejamento, padronização, indicadores voltados para o planejamento estratégico, né? Então, essa lógica, ela entra de mergulho de cabeça na 1001, na 22, na 14, em todas as normas, ok? A introdução da gestão do conhecimento, então se tornou obrigatório. Aquelas pessoas que sabiam muitas coisas da empresa e depois saíam da empresa, levavam o conhecimento, isso seria agora uma não conformidade, vamos dizer assim. A empresa precisa dominar o conhecimento do que importa, do que é crítico para o que ela faz. Então, essa parte de gestão do conhecimento entrou. Eliminação do representante da direção, ou seja, se a empresa quiser continuar com o representante, não há menor problema, pode continuar. Porém, a norma entende que a gestão é feita pelos gestores de cada processo, mais uma vez, né? Então, toda a responsabilidade, em tudo, na qualidade, segurança de alimento, no resultado, na produtividade, é do gestor de cada processo, e não cai nas costas de um gerente da qualidade, um coordenador, um representante da direção. A simplificação da documentação, né, pode ser mais simplificada, não existe mais ação preventiva. Por quê? A norma inteira é preventiva. Toda a visão de risco estratégico já é preventiva. Então, essa análise de riscos e oportunidades, ela começa lá no planejamento estratégico, quando você estuda as forças e fraquezas internas, as oportunidades e ameaças externas da empresa. É o tal do SWOT, que todo mundo conhece, que pode ser com base no BSC, por exemplo, Balanced Scorecard, que é a ferramenta muito utilizada para o planejamento estratégico. Então, as empresas têm que fazer um planejamento estratégico de qualidade, de segurança de alimentos, né, e desenvolver todo o seu sistema em cima disso. Na hora do planejamento estratégico, existe uma análise de risco e oportunidades que são feitas através de pesos, né? Para cada fraqueza, força, oportunidade, você tem uma lógica, né, que você junta as principais cabeças pensantes da empresa e dá pesos diferentes, né, com base em probabilidade e consequência, que é o que fala ISO 31000 de análise de risco, né, e assim você define o seu planejamento estratégico em todos os projetos da empresa. Aqui é a estrutura da ISO 9001-2015 e também do anexo SL. Então, os três primeiros itens, eles continuam sendo sem requisito direto, né? É mais uma explicação introdutória da norma. A partir do capítulo 4, assim como já era na 9001, na 22000, tem os requisitos. Ele começa com o contexto da organização. Primeiro eu tenho que entender a organização em seu relacionamento com todas as áreas externas. Então, com os órgãos governamentais, com os clientes, com os atravessadores, com os fornecedores, quais são as expectativas de todas essas partes interessadas externas, e colocar isso dentro do meu sistema de gestão. Então, daí eu começo aí o meu planejamento estratégico, entendendo o contexto da organização, defino as expectativas das partes interessadas e defino o escopo do meu sistema de gestão. Depois, eu vou para a parte da alta direção, né, que tinha lá no capítulo 5 da norma, agora está aqui nessa parte da liderança, né, liderança, comprometimento, política, papéis. E vem o capítulo 6, que é toda essa etapa de ações para abordar riscos e oportunidades. Então, aquilo de avaliar o desempenho, definir metas e indicadores, desdobrar os indicadores a partir do planejamento estratégico, das metas estratégicas,
é o item 6 aqui da norma, da 9001 e da 22.000, que é a mesma coisa, é a mesma estrutura, né? Então tudo isso vem desdobrado aí da estratégia. Aqui a parte de suporte, né, como tinha recursos humanos, competências, conscientização, a parte de comunicação, informação documentada. Esse aqui é o antigo item lá de controle de documentos, né, que tornou mais simplificado. Aí vem a parte então da operação, os planejamentos, controles operacionais, requisitos, a parte de projeto, está dentro aqui o que era o 7.3, lá virou 8.3, né, isso também da 22.000, etc. Então, controle de processos, produção de serviços, né, liberação de produtos, não conformidades, a parte de monitoramento, análise, avaliação, auditoria interna e direção estão no capítulo 9, e o último capítulo das melhorias contínuas. Então, essa norma, ela perde validade no ano de 2008. Então, nós estamos no meio de 2016, né? 2018, desculpa, né? Aqui errei. Aqui é 2018. Então, nós temos mais 2 anos, né? 2017, 2018, porque em setembro de 2018 vence. Vence a 2008, né? Vence a 2008. Perda de validade da versão... Não, aqui está certo. Da versão 2008. Essa é a data que a versão 2008 perde a validade. Isso. Tem um pouquinho de aumento de dias de consultoria, de auditoria. Ok. Bom, em cima disso que a gente falou do 9001, então vem a 22.000, que ela foi revisada agora, que mantém esses princípios gerais. Porém, essa aqui é uma versão, só uma noção da 22.000, que ela é aplicável para todos os elementos da cadeia produtiva, inclusive para empresas de alimentação coletiva, restaurantes. Por exemplo, essa empresa aqui de alimentação coletiva é certificada 22.000 desde 2010, né? A CIS Brasil, por exemplo. Então, é uma norma de ampla aplicação. Bom, a versão 2017 da 22.000, que ela tem previsão para início de 2017, já foi publicada também. Essa daqui já foi publicada, a versão draft já está disponível, né? A norma de recomendações genéricas, que é a 22.004, que tem dicas, recomendações, ela foi feita em 2014, né? E ela tem uma preocupação com garantir a segurança em toda a cadeia produtiva. Entender que não é só a sua empresa que depende de tudo que aconteceu antes da sua empresa e depois da sua empresa, para que o alimento fique seguro. Então ela tem um foco nisso. É importante então, ou é fundamental, a empresa fazer essa análise que a gente falou, de fraqueza, oportunidades, ameaças, relacionada à segurança de alimentos, né? Então é um foco novo. Por exemplo, que as empresas vão estar analisando a situação de mercado, estudando aí situações de riscos, perigos dos alimentos aí na cadeia produtiva. Aqui estão alguns elementos, uns exemplos de análise de riscos e oportunidades. Por exemplo, eliminar a gordura trans, alimentos orgânicos, reduzir gorduras, açúcares, sódios. São riscos à segurança de alimentos, que são tendências mundiais que precisam ser analisados e incluídos dentro do planejamento dos projetos de gestão da segurança de alimentos das suas empresas. Por exemplo, quando a gente fala aí de gordura trans, então ela está em muitos alimentos, né? A gordura trans, ela não existe naturalmente. Ela é feita através da adição de hidrogênio na molécula do ácido graxo insaturado, fazendo com que essa molécula ela fique dura na temperatura ambiente, que ela é para ser líquida, a molécula de gordura, né? Então isso é uma preocupação mundial, porque qual que é a principal causa de morte das pessoas? Coração. Por que morre do coração? Porque a veia está entupida. Por que a veia está entupida? Porque a gordura está dura na temperatura ambiente. Por quê? Gordura trans faz com que a gordura fique dura na temperatura ambiente. Porque para você comer um chocolate, por exemplo, ele seria uma gordura mole. Então vai ficar tudo derretendo no chocolate. Não, eu tenho que colocar alguma coisa para que ele fique durinho e eu consiga comer. Então uma facilidade estética e de prática de distribuição fez a introdução de gorduras trans. E o que acontece no mundo é que a Dinamarca proibiu a gordura vegetal hidrogenada em 2003.
a Suíça em 2008, os Estados Unidos em 2015, com prazo até 2018, né? Proibindo gordura trans. E aí, o projeto de lei aqui no Brasil, em 2014, vedando a gordura hidrogenada, vegetal hidrogenada. E aí, em 2015, foi feito um despacho pela plenária lá dos deputados e seguiu aqui em março de 2016 dos deputados para o Senado. Então, está em plena tramitação em fase final. Então, vocês estão vendo a tendência desse risco à segurança de alimentos, né, em muitos alimentos do nosso dia a dia. Então, isso é uma análise, um exemplo só que eu estou trazendo, de análise de projeto estratégico de segurança de alimentos. As empresas vão visualizando, vão identificando isso, vão colocando os pesos, vão criando seus projetos, e isso é a gestão de segurança de alimentos, ok? Uma visão aí do anexo SL, ok? E aí tem muitos outros exemplos. Por exemplo, você imaginar alimentos orgânicos, aqui também é um outro risco que precisa ser analisado, ou uma oportunidade, porque o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos. Você vê a tendência dos orgânicos crescendo, apesar da crise, né? O volume de orgânicos cresce 25% ao ano, em plena crise no Brasil, e tem a ver com a segurança de alimentos. Então são aí riscos e oportunidades iminentes que precisam ser analisados pelos sistemas de gestão de segurança de alimentos das empresas, considerados. Por exemplo, a questão de redução de açúcares. Você vê o lançamento de produtos com 50% a menos de açúcares, utilizando stevia. Então, ter projetos de segurança de alimentos voltado para as principais questões mundiais é fundamental. Redução de gorduras, né? Então você vê aí sorvetes, que um sorvete com a mesma quantidade, 65 gramas, ele traz 16% do valor diário de referência de gordura. O outro com a mesma quantidade, 8%. O outro com a mesma quantidade, 4%. Nosso pardalzinho cearense aqui está ganhando, ó, né? Um sorvetinho cearense aqui, campeão de pouca gordura, por exemplo, né? Então as empresas precisam imaginar isso. Pô, mas eu estou numa fábrica de castanha, eu estou aqui há 40 anos com o mesmo produto, como é que eu vou imaginar isso aqui? Por exemplo, se você tem lá uma torrefação a óleo, se tem uma torrefação a seco, né? A torrefação a óleo vai estar com muito mais gordura do que a torrefação a seco. Então eu preciso imaginar uma torrefação a seca, mas não consigo torrar, só se ele for em pequenininho, se for com granulometria menor. Então eu vou imaginar uma torrefação de inteiras, se for para acabar com a torrefação a óleo, ver as tendências de mercado, fazer os seus projetos, desenvolver aí os seus planos estratégicos da 22.000, voltado para redução de gorduras nos meus produtos, né, de açúcares, de sódio, etc. Por exemplo, sódio, né, você tem aqui um produto, 120 gramas desse produto traz 9% do valor diário de sódio. Um mesmo biscoito integral aqui traz apenas 1% com a mesma quantidade. Então você tem aí tendências aí que devem ser observadas com relação à segurança de alimentos. Tudo isso, pessoal, ele tem a ver com a FSC. Por quê? Porque a FSC é a ISO 22000 dentro dela. A ISO 22000 avançando, a FSC vai estar adotando a ISO 22000 revisada e mais outras coisas mais, né? A ISO TS e os requisitos adicionais. A FSC ela foi fundada em 2004 e ela é propriedade do GFSI. Por isso ela está ganhando muito mais adeptos, né? Porque é ela quem manda, né? A GFSI quem manda na FSC, né? Então ela tira o que ela quiser de requisito, é dela, né? Então o mundo inteiro está se caminhando para a norma principal FSSC 22000, porque é propriedade do GFSI. Já tem alguns PPRs que são contemplados com alimentos humanos, embalagens de alimentos e alimentos para animais. Outros estão em plena aprovação, produção agropecuária, alimentação coletiva. Saindo essa ISO Technical Specification específica, aí serão possíveis certificar FSSC todos os outros elementos da cadeia produtiva de alimentos. Deixa eu só ver aqui.
Bom, então muitas empresas estão certificadas. No mundo, eu olhei hoje na internet, tinha lá 12.423 empresas já certificadas FSC. Aqui no Ceará tem muitas também. Essas em azulzinho aqui são as certificadas que a Max Consult, a gente prestou serviço diretamente e promoveu a certificação dessas empresas. O que mudou então na versão 3.2 da FSC? A produção de alimentos e rações para animais. Então é possível certificar a FSC agora uma empresa de ração animal, por exemplo, né? A adesão voluntária ao modo de qualidade, que é possível também. Aderindo, a empresa vai ter uma certificação em conjunto de segurança de alimentos e qualidade, se ela adotar o modo de qualidade. E uma pequena alteração aqui foi que o British Standard Institution Publicly Available Standard 223 da Inglaterra agora foi substituído pela Technical Specification 22.002, etapa 4. Então, esse é o documento oficial de uma empresa de embalagens de alimentos, a ISO-TS. Então, essas pequenas aí alterações que teve. Além da FSC, teve alterações em outras normas. Então, por exemplo, a BRC agora está na versão 7, a partir de julho de 2015, né? Que é uma norma, digamos que é a segunda colocada aí dentre as reconhecidas pelo GFSI. É uma norma de 1998, criada na Inglaterra, que passou a ser muito utilizada rapidamente. É uma norma que, além de boas práticas da PPCC, tem muita coisa da 22.000, mas tem outras coisas diferentes. Já entra fraude econômica, questões de operação, como, por exemplo, calibração de balanças, coisas que não tem a ver diretamente com segurança de alimentos, mas sim com a qualidade. Então, a qualidade está dentro da BRC, assim como a segurança de alimentos, fraude econômica e processos de controle operacional. No Brasil já tem mais de 100 empresas, principalmente a área de cárneos, produtos de carnes, produtos cárneos, né? A BRC vem crescendo, aí no Brasil, vermelhinho, né? Tá aqui, o Chile está campeão aqui dos países vizinhos, porque muita produção de pescados no Chile, né? Pescados, parte de carnes e frutas também, né? Em grande quantidade lá no Chile. Também na América Latina, aí muitos países da América Latina com certificação BRC. O que mudou na BRC então, que é o foco das autorizações, né? Além de legalidade, qualidade e segurança, entra a autenticidade. Por quê? Correndo muitas fraudes, né, pessoal? Então, eu que trabalho com isso, fiz a besteira de comprar um mel que eu achei lindo, lá, maravilhoso, lá no Paraipaba, um pequeno produtor, não sei o que. Quando eu cheguei lá em casa que eu fui ver, era melado, né? Então eu me engano, todo mundo se engana, que compra achando gato por lebre, né? Então tem muita fraude aí em café, em muitos produtos, leite, né? Então a possibilidade de você comprar um produto por outro, né, é que precisa ser analisado com base em análise de risco, que chama autenticidade, ok? Que entra aí como requisito obrigatório do estudo da PPCC. Garantir a rastreabilidade na cadeia, aumentar a visibilidade na utilização de agentes intermediários. Né? Aquele cara que você vende para ele e ele vai só transportar e revender. Pode ter um perigo naquela etapa da cadeia que não foi profundamente analisado. Então, preciso analisar e fazer uma avaliação de fornecedor compatível com o nível de qualidade que eu preciso que chegue na ponta da cadeia, aquele meu alimento. Reduzir o risco de fraude, mudou um pouquinho o zoneamento, né, das áreas, aumentou os controles de embalagem e rotulagem, tem que fazer uma vistoria, uma inspeção do rótulo, se é aquele mesmo, se tem todas as informações e tal, obrigatoriamente. Incorporar requisitos de clientes, né, no seu sistema de gestão, e encorajou a diferenciação e melhorias de graus. Então você pode ser BRC A, B, C, D, pode ser AA, pode ser AA+, né? Tem vários tipos, dentre as certificadas, várias categorias. Então eles estão abrindo em categorias, né? O nosso amigo que vai dar a palestra daqui a pouco acabou de ser certificado lá, o Marco Cabral, a empresa dele, BRC, nível AA, né? O maior nível de todos lá do BRC.
Então é isso que a norma quer dizer. Bom, pessoal, a IFS é outra norma que tem uma grande adesão na Europa, né? É uma norma de qualidade e segurança de alimentos. Então, todas as informações vocês podem encontrar aqui. Ela está na versão 6 agora, que tem esses capítulos, né? É uma norma que foi formada por varejistas da Alemanha e da França, principalmente. Também tem os seus critérios de aprovação por níveis. O número de quantidades é grande de certificados IFS, mais de 15 mil certificados. Então, aqui no Brasil é muito pouco e a tendência é pequena mesmo, né? IFS, SC e depois PRC. IFS é pouquinho, mas tem também certificações. O DNV já fez diversas certificações e tem um certo crescimento, né? Aqui no Brasil, então, nós estamos aí com 19 certificações IFS em 2014, né? O que mudou aí na última versão da IFS? Informar os clientes das não conformidades do produto, é obrigado a informar o que teve de não conformidade para os clientes. Treinamento obrigatório para monitores de PCC, a parte de autenticidade entra também, checklist de higiene pessoal obrigatório, requisitos de pertence e alimentos trazidos pelos colaboradores obrigatório, procedimentos, especificações, garantia de estabilidade obrigatório, aumentar a visibilidade e a utilização de agentes intermediários também, reduzir fraude. A rotulagem deve atender o país de venda, né? Estudar a legislação do país de venda para colocar no rótulo, validar as informações nutricionais como item obrigatório, especificações de fornecedor de serviço também obrigatório, que está no requisito adicional da FSSC, a revenda de produtos de fornecedores certificados. Se eu revendo algum produto produzido por um fornecedor, esse precisa ser certificado em IFS para eu poder vender dentro do meu sistema de gestão IFS. Ok, um segundinho sobre o Food Safety Modernization Act dos Estados Unidos, né? Então, é um conjunto de regulamentos que foi definido pelos Estados Unidos, aplicáveis para qualquer empresa de qualquer natureza, de qualquer tamanho, dos Estados Unidos, de outros países que querem exportar dos Estados Unidos, né? Foi assinado em 2013, as empresas precisam se cadastrar no FDA, e esses aqui são os prazos, né? Então, falar de 2013, já vencendo os prazos em 2015, né? Então, quase todos os prazos já foram vencidos. Para a indústria de alimentos, já venceu, precisa estar atendendo os requisitos aí do Food Safety Modernization Act. Só a parte de adulteração intencional é que ainda está para maio de 2017. O que entrou aqui, pessoal? Então, entrou, o APPCC mudou, vocês vão ver que não é mais APPCC, agora é Harder. Depois, o Food Defense, que já tinha, e depois a avaliação de fornecedores, né? Eu também já me formei como parte de estudo APPCC do Food Safety Modernization Act. Então, o que mudou, pessoal, foi aqui, o nosso APPCC, ele é baseado na avaliação de perigos, tendo em mente as medidas preventivas. Quanto é o perigo, quanto é a probabilidade de esse perigo ocorrer? Não, mas como eu faço uma inspeção no recebimento, a probabilidade é quase zero, porque eu inspeciono e retiro, né? Então, quando eu penso assim, o meu risco é pequeno, e aquilo não vai ser um PPRO nem um PCC. Mas o novo jeito de pensar, a avaliação de perigos é realizada desconsiderando as medidas preventivas. Faz de conta que eu não faço nada, eu não tenho nenhum tipo de pasteurização, tratamento térmico, inspeção, de nada, né? Existe probabilidade de perigo ocorrer? Existe. Então, ele é alto e as medidas básicas podem ser promovidas a PPRO ou PCC. Então, vai intensificar o controle, vai criar mais PCCs e PPROs dentro dos programas da PPCC que as empresas tinham. Além disso, entra na análise de perigos as fraudes, as motivações adulteradas, as adulterações motivadas economicamente e terrorismos. Além disso, o programa de Food Defense, que você já conhece, e os programas de avaliação de fornecedores. Então, você vai analisar por material para você classificar os fornecedores como um fornecedor de alto risco, médio risco, baixo risco, de acordo com a análise de risco dos materiais que ele oferece. Então, você vai ter critérios para definir a probabilidade, impacto na qualidade, fora a segurança de alimentos, impacto na qualidade, impacto na legalidade, impacto na autenticidade,
Aí se calcula o risco por perigo e o risco geral do material. Então, são novos requisitos que entram aí nos sistemas de gestão. Ética é o que a gente falou da parte do SEDEX, que são a certificação de empresa ética e que tem a responsabilidade social. Então, essa aqui vem ganhando bastante espaço, né? Também é um tipo de certificação de auditoria que o DNV conduz, né? Existem também a SA 8000 e a ISO 26000 que continuam operantes, apesar de não ter um crescimento significativo. As outras certificações, então nós temos lá a de 14.000, que foi revisada, também no mesmo formato, a 18.000, que está virando agora a ISO 45001, e a 17.025, que ela está em plena revisão, né? Eles estavam prometendo para esse ano a nova revisão da 17.025, mas eles já deram uma adiada, talvez eles adiem novamente. Bom, pessoal, só para completar, então eu trabalho para essa empresa, que é a Max, e a gente trabalha aí com consultorias. Esse aqui é o grupo de consultores. Então a gente trabalha com as certificações, né, todas as certificações mais utilizadas. A gente trabalha aí com gestão estratégica, né, implementamos e com software incluído de gestão estratégica, que é o Scope, muito bom. Gestão de resultados, trabalhamos com essas ferramentas. Trabalhamos nas ferramentas comerciais, a parte do marketing, do Marley, né? Trabalhamos aí com ferramentas de gestão da produção, temos 2 engenheiros de produção, em manufacturing, cronoanálise e outros. Gestão de pessoas, então tem psicólogo que trabalha com a gente nessa parte de gestão de pessoas. E gestão da inovação, tem um especialista que ganhou o prêmio cearense aí de 140 trabalhos, né, que é o Ranieri, nessa parte de inovação.